Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fotografia e Produtividade. Eu sou Rosenberg Arruda e você está no vídeo 3 de uma série que eu estou fazendo, como que sai do zero e você fatura aí seus primeiros R$ 3.000 vindo da fotografia, beleza? Então se você não viu o vídeo 1 e o vídeo 2 é muito importante que você veja porque a gente está seguindo uma cronologia, a gente está fazendo um plano de ação que é capaz de pegar qualquer pessoa que está no zero e abrir um negócio de fotografia e começar a faturar bem. Porque quando a gente trabalha com fotografia, paixão não paga conta. O que a gente precisa monetizar o nosso trabalho. E quando a gente consegue aliar a nossa paixão com a monetização, ou seja, viver da nossa fotografia, é muito, muito, muito prazeroso. E é isso que eu quero mostrar para você nessa série de vídeos. No primeiro vídeo, eu expliquei para vocês, inclusive eu dei uma estratégiazinha lá, que se você entendeu aquilo, se você conseguiu assimilar aquilo que eu falei, você já consegue faturar R$ 1.000 aí no seu primeiro mês, mesmo que você esteja no comecinho. Aquilo ali é o que eu uso, o que eu mostrei naquele vídeo é o que eu uso para poder trilhar, né, para poder traçar metas para faturar 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, até 20.000, até muito mais com fotografia. Mas aquilo que eu mostrei no vídeo 1, você precisa ter muito claro na mente, beleza? No vídeo 2 a gente falou sobre equipamento, porque muitas vezes a gente tem aquele mito de que a gente precisa ter equipamentos tops, lentes tops, flash, tem muita coisa para começar e não é, a gente consegue começar com pouco. E eu mostrei no vídeo 2 o que você precisa se atentar. Digamos que você só tem uma câmera, uma lente, você não tem nem flash, que nicho você atuaria para conseguir isso? Mostrei isso no vídeo 2. E nesse vídeo eu vou mostrar um mapa do que você precisa se preocupar para construir esse negócio de médio e longo prazo. Lógico que a nossa ideia é o quê? É sempre começar com o mínimo, já começar a faturar, para que o nosso faturamento vai bancando o nosso crescimento. Só que esse crescimento, o que a gente precisa entender? E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo, beleza? Então se você já gostou da ideia, se você já está vendo a série aí, se você não viu, caiu nesse aqui, volta para ver as outras, mas já curte aí, já dá um curtir, porque quanto mais você curtir e mais você comentar, se durante essa aula aqui, nas aulas anteriores, via acontecendo algumas dúvidas, comenta, porque quanto mais interação tem, mais o YouTube entrega esse vídeo para pessoas que querem consumir esse tipo de conteúdo. E se inscreve também, tem o sininho aqui, ó. Clica no se inscrever, ativa o sininho, que toda vez que sair um vídeo novo dessa série você vai ficar sabendo, beleza? Vamos que vamos! Então vamos lá, galera. Essa aula de hoje vai estar muito, muito, muito top. Eu quero mostrar uma parada para vocês que eu aplico em tudo que eu vou fazer na minha vida. E se você assimilar isso aqui que eu vou mostrar, não só na fotografia, mas tudo que você for fazer, seja abrir um negócio, seja trabalhar para alguém, seja o que for, qualquer meta que você tiver na sua vida, se você entender isso aqui que eu vou mostrar, você vai se dar muito, muito bem. Se você aplicar isso aqui na fotografia, então, pum, vai explodir. É o seguinte, eu vou mostrar para você como que você sai do ponto A para chegar no ponto B, beleza? Aqui no nosso caso aqui dessa nossa série, a gente está iniciando na fotografia, a gente quer faturar os nossos primeiros reaisinhos, ou seja, a gente quer sair do zero e faturar os R$ 3.000 tão sonhado, beleza? Mas o conceito ele é muito maior do que isso, mas vamos colocar dentro da fotografia, mas perceba o que eu vou falar. Isso aqui se você aplicar, você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Muitas vezes quando a gente vai fazer algo, por exemplo, a gente está iniciando a fotografia, a gente quer viver de fotografia, a gente quer ter uma renda que pague nossos custos de fotografia. A gente acha que sair do ponto A para chegar no ponto B é uma linha reta. A gente sempre imagina isso. Poxa, estou em zero, o que eu preciso fazer para ganhar 3.000, sei lá, 5.000, 10.000, sei lá qual for a sua meta. E a gente acha que isso é uma linha reta. E isso frustra muita gente e é o principal fator que faz muita gente desistir. Deixa eu dar um exemplo aqui. Digamos que você começou aqui sua jornada, né? Aí o que acontece? Você começa a caminhar, começa a fazer seus primeiros trabalhos, começa a tirar suas primeiras fotos, de repente você começa a perceber que você precisa editar essas fotos para poder entregar um trabalho legal. E aí você se depara que precisa entender um pouquinho sobre Lightroom e sobre Photoshop. Um exemplo, tá? No momento que você está subindo aqui, você se depara com isso, essa trilha que você está seguindo aqui, ó, ela meio que para aqui. E você começa a seguir uma trilha meio que paralela. Aí você começa a estudar um pouquinho de Lightroom, estudar um pouquinho de Photoshop, começa a editar foto, começa a errar, você começa a abrir, vai, enfim, aí você pega e volta pra cá. E aí dominou esse assunto aqui, beleza? Digamos aqui, ó, nota 10, pronto, dominou o assunto. Isso aqui que vem acontecendo frustra muita gente, mas eu quero mostrar isso aqui já no início dessa série, justamente para não frustrar você e para você entender. Quando a gente chega bem aqui, ó, muitas vezes a gente é um bonequinho bem pequenininho, ó. A gente tem pouco conhecimento, a gente tem pouca estrutura e a gente está no processo de aprendizado. Só que o mágico da parada é que quando a gente chega aqui, começa a perceber
que a gente precisa aprender Lightroom, aprender Photoshop, a gente para um pouquinho aqui para dominar essa arte aqui, isso aqui meio que entra dentro de você. E você sai dessa fase aqui, ó, quando você vai para a fase 2, você já sai muito maior do que você entrou. Beleza? Você que era uma pessoinha pequenininha e aqui você já sai uma pessoa bem maior. Então, galera, eu tô mostrando isso aqui para vocês porque eu vou mostrar um mapa, né? Eu vou mostrar tudo que você precisa aprender e dominar para viver de fotografia. Eu digo isso a médio e longo prazo, porque se você tem uma meta aí de ter um saláriozinho de R$1.000 por mês, R$1.500 por mês de fotografia, você não precisa se preocupar com muita coisa não, tá? É muito fácil você ter uma meta dessa. Mas se você quer ganhar 3.000, se você quer ganhar 4.000, 5.000, se você quer realmente viver, ter um projeto de médio e longo prazo, você vai ter que se dedicar muito mais. E vai ter que entender muita coisa e essas muitas coisas que eu quero mostrar para vocês, beleza? Então, por exemplo, para a gente ver de fotografia, uma das coisas que é primordial é a gente entender Lightroom e Photoshop. Então já coloca aí no seu mapa e já anota, cara, Lightroom e Photoshop não tem como, não adianta a gente tentar viver de fotografia sem entender disso. Se você tivesse que escolher um só, Rosenberg, é muita coisa para aprender, eu não consigo dominar, foca no Lightroom, porque o Lightroom, se você tiver que aprender um só, esquecer um dos outros dois programas, o Lightroom você consegue viver 100%. Eu praticamente 90 a 95% do meu trabalho é tudo Lightroom. Eu pouco uso Photoshop. Eu vou no Photoshop para coisas pontuais. Se não existisse o Photoshop na minha vida, eu conseguiria viver tranquilão. Agora, se fosse para eu viver, tá? No meu modelo de negócio, tem gente que trabalha com fotografia e usa só o Photoshop, mas depende da linha que a pessoa leva. Por exemplo, se a pessoa trabalha só com ensaios, ela consegue sim. Ainda mais se ela entregar poucas fotos, viver só com Photoshop. Agora, se a pessoa trabalha com eventos, se você chega num casamento com 5.000 fotos, como que você vai tratar a foto uma a uma no Photoshop? Não dá. Então, o Lightroom, se você quer viver de fotografia e quer começar de forma simples, aprender um programa, foca no Lightroom. Ponto 2. Equipamentos. O que eu preciso de equipamento? A gente já conversou na aula passada que você consegue começar com uma câmera e uma lente. Nada mais. Se você for mexer com eventos, aí você precisa de um flash. A gente conversou sobre isso na aula passada. Se você não viu essa aula, volta lá que você vai ver. Só que eu vou acrescentar aqui mais um item que é muito importante. Isso daqui eu percebi, galera, quando eu lancei o meu treinamento. Eu tenho um treinamento que é mais avançado, que ajuda pessoas que estão iniciando a fotografia a entender todo esse processo e ensinar sobre Lightroom, ensinar sobre Photoshop, ensinar sobre composição, ensinar sobre tudo. E quando eu lancei esse treinamento, os alunos lá, muitos deles não tinham um computador e queriam fazer todo o trabalho no celular. É possível viver de fotografia só com celular? Inicialmente, se você não tem mesmo possibilidades, até que dá. Mas a médio e a longo prazo isso vai te complicar. Então, por que eu quero mostrar esse mapa para vocês? Porque quando a gente entende, cara, esse é o caminho que eu preciso percorrer. Você já vai devagarzinho se organizando e se moldando, beleza? E onde o computador é importante? Por exemplo, digamos que a gente quer fazer tipos de edições, você quer montar um quadro. Tem um quadro da minha filha aqui que ele é 1,20 m por 80 m, tá atrás desse quadro aqui. No computador você não consegue, no celular, você não consegue dimensionar isso de forma certinha, colocar lá 300 dpi, colocar, sabe, fazer aquela edição legal. No computador você já consegue. Diagramação de álbuns no celular é muito delicado, você não consegue fazer. Tem muita coisa que é complicado e a gente precisa ter o domínio de todo o arquivo. No celular, muitas vezes a gente faz pequenas edições, mas ele pelo menos eu não conheço programas assim que vai possibilitar você vai exportar um lote de fotos numa resolução tal, com tantos dpi, enfim. No computador você tem mais essas ferramentas. Então, resumindo, profissionalmente você vai precisar de um computador, porque quando for passando o tempo, você vai precisar montar álbuns, você vai precisar ter um domínio maior de Lightroom e Photoshop e o celular ele é mais limitado. Ah, Zé, mas eu estou começando agora, eu não quero parar, eu estou empolgado, eu não tenho um computador ainda. Não tem problema. Você consegue fazer os primeiros trabalhos no celular, você consegue editar no celular, você consegue mandar para o cliente no celular. Até porque muitas vezes essas fotos que o cliente recebe, ele quer postar no Instagram, no Facebook, enfim, só para esse tipo de coisa. Só que pensa só, a médio e longo prazo você vai precisar trabalhar com o domínio dos arquivos para poder montar os álbuns, fazer as edições mais avançadas, e aí você vai precisar de computador, beleza? Então fica com mais essa sementinha aí do que você vai precisar. Inclui um computador na sua lista de itens aí, beleza? Vamos lá, aqui mais uma vez então a gente saiu daqui, chegou nesse patamar aqui, a gente conseguiu aprender que precisar de computador, precisar de Lightroom, precisar de Photoshop, precisar de... No final, jogamos aqui esses conhecimentos, quando a gente chegou na próxima fase a gente chegou maior um pouquinho ainda, entendeu? Então todos esses degraus que a gente vai passar, ele é pra gente crescer. E por que eu estou querendo frisar e mostrar muito bem isso para vocês? Porque muitas vezes a gente começa a trabalhar na fotografia, quando a gente começa no primeiro obstáculo, a gente meio que desanima, porque muitas vezes a gente não conhece, não tem muita informação, às vezes a gente precisa comprar um curso, a gente não tem o dinheiro, e isso desanima a gente. E quando a gente começa num projeto desse, já sabendo que a gente vai precisar dominar essas coisas, a gente já bola uma ação, e quando a gente tem um plano de ação,
tudo fica mais fácil, beleza? Então vamos lá. Conhecimento agora, falando de conhecimento. O que eu preciso dominar de conhecimento para poder viver de fotografia, coisa que não precisa. Lembrando que eu estou mostrando um mapa para vocês de coisa que vocês precisam anotar aí, cara, eu preciso aprender tudo isso aqui. Só que você não precisa aprender tudo de uma vez. Você vai bolar um plano de ação e vai parte por parte. Você precisa estudar composição, luz e direção. Não existe fotógrafo nenhum no planeta Terra que não domine um pouquinho de Lightroom e Photoshop, que não tenha um computador, um flash, uma lente, uma câmera e que não domine luz, composição e direção. E por que eu estou falando isso? Porque você não precisa dominar tudo ao mesmo tempo, mas você precisa saber disso. Toda vez que aparecer uma oportunidade de livro, às vezes um podcast, às vezes um vídeo do YouTube, às vezes algum treinamento, toda vez que aparecer a oportunidade de você desenvolver sua composição, sua luz e sua direção, isso aqui é primordial para você ter uma boa fotografia e ser reconhecido a médio e longo prazo, beleza? Então, mais uma vez aqui, ó, você subiu mais um patamarzinho, seu bonequinho cresceu mais ainda aqui, ó. Quando chegou nesse nível aqui, seu bonequinho já está muito maior. A gente precisa, deixa eu apagar esse bonequinho aqui para ficar mais fácil. A gente precisa, quando a gente começa a fazer os primeiros trabalhos, a divulgar o nosso trabalho. Então, a gente tem que preocupar com o site, a gente tem que se preocupar com o Facebook, a gente precisa se preocupar com o Instagram. E a gente precisa se preocupar com coisas que vai ser vitrine do nosso trabalho. Deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo, casamentos.com.br. Casamento.com.br. Ele é um site que quem trabalha na área de casamentos, por exemplo, eu sou fornecedor de fotografia, eu sou fotógrafo. Eu posso me cadastrar lá e divulgar meu portfólio de lá. Semana passada mesmo eu fechei um casamento de uma noiva que veio do casamento.com.br. Eu tenho cadastro lá. Para que vai servir esses canais aqui? Para divulgar o nosso trabalho. É como se a gente estivesse plantando. Ó. A gente está plantando aqui, ó, no site, a gente está plantando aqui no Facebook, a gente está plantando no Instagram, a gente está plantando, sei lá, casamento.com.br e está plantando em todos os lugares. Com o tempo, à medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, nossa fotografia vai crescendo, essas sementes vão germinando. E às vezes você está aqui trabalhando um dia, editando foto, aí você recebe uma mensagem no seu WhatsApp de alguém que veio lá do casamento.com.br. Só um exemplo, tá? Ou então, às vezes você está aqui, eu vi seu trabalho no site, coisa que eu fiz também direto, o pessoal me acha lá, bota no Google, às vezes, fotógrafo em Brasília, fotógrafo infantil em Brasília, fotógrafo de 15 anos em Brasília, acaba me achando. Ou então Instagram, às vezes eu fiz uma postagem, marquei a pessoa que eu fotografei, essa pessoa compartilhou, as pessoas que seguiam ela começaram a me ver, entraram no meu perfil, começaram a me seguir. De repente, um dia eu estou editando foto aqui, sabe? Você nem está correndo atrás de cliente. Alguém me chama no WhatsApp dizendo que conheceu meu trabalho no Instagram. Então, assim, quanto mais a gente planta, quanto mais locais a gente planta, mais a gente tem a possibilidade de colher. Então, nunca se esqueça, a gente vai precisar sempre estar concentrado em divulgar o nosso trabalho no máximo de locais possível. Porque quanto mais você planta, mais você colhe. Subindo mais um degrau aqui, que por muito tempo, quando eu estava começando lá, eu não me preocupei e me complicou muito. Que são coisas que eu preciso ter de materiais para somar no meu trabalho. Deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo, cartões de visita. Cartões de visita, PDF dos trabalhos, contratos, embalagem para entrega. Tá aqui. Parece bobeira, mas olha o que aconteceu. Por exemplo, cartões de visita. Muitas e muitas vezes eu estava fazendo um eventozinho, né? Aí tô lá fotografando, aí tinha a decoradora que decorou aquela festa, terminando de decorar. Eu cheguei na festa, tô iniciando a fotografia, ela tá finalizando a decoração. E ela me pedia, você tem um cartãozinho aí e tal? Porque, você consegue mandar as fotos e tal. Isso é uma mina de dinheiro quando a gente consegue fazer parcerias com esse tipo de fornecedores, quando eles gostam do nosso trabalho. E muitas vezes eu não tinha, eu falava, caraca, cartão de visita. Aí eu parava tudo que eu estava fazendo, voltava lá, preparava o cartão de visita, sabe? Aí depois chegava o cliente pedindo orçamento. Quanto é que você cobra para fazer uma festa infantil? Aí eu não tinha um PDF. Aí eu ficava mandando preço. E o PDF, a gente vai ter uma aula nessa série só sobre PDF, porque ele é poderosíssimo. É o PDF que é capaz de fazer o cliente comprar pacotes caros, enxergar em você uma autoridade, ele é capaz de pegar você e se destacar dos outros fotógrafos. Ele tem um poder poderoso, o PDF, da gente agregar mais valor ao nosso trabalho. E muitas vezes eu me preocupei. Contrato, muitas vezes quando a gente começa, a gente tem um medo tão grande de montar contrato, até lá na frente a gente passar por situações que o contrato ajudaria a gente. Então hoje é primordial
em todos os meus trabalhos, ter contrato, porque, na verdade, na minha cabeça, ele soa assim, o contrato é para me proteger, não é para proteger o cliente. Porque o cliente, eu nunca vou falhar com o cliente. Agora, se alguma vez o cliente falhar comigo, eu preciso ter um contrato para me proteger. Então, estou falando tudo isso para a gente sempre ter em mente as coisas que a gente vai precisar, para a gente não ser pego de surpresa. Porque se você está iniciando a fotografia, se você está com esse sonho de viver de fotografia e você não entende tudo isso, você vai começar perdida. E toda vez que você vai estar no meio do processo, ele vai ter que parar e voltar para corrigir alguma coisa. E por último, a embalagem. A embalagenzinha que a gente entrega é a cerejinha do bolo, sabe? Quanto mais carinhosa a gente entregar o trabalho para o cliente, mais ele vai indicar o nosso trabalho para as outras pessoas. Muitas vezes ele vai tirar uma foto daquele trabalho, vai postar no Instagram, no Facebook, vai marcar a gente, ele vai divulgar gratuitamente. E aquela coisa, experiência gera recorrência. Se você dá uma boa experiência para o cliente, seja, por exemplo, com um bom atendimento na hora da negociação, uma excelência na execução do trabalho e uma entrega de forma premium, digamos assim, né? O cliente ficou encantado com aquela entrega, você gerou uma experiência incrível para o cliente. E ele vai falar de você para todo mundo o resto da vida. Experiência gera recorrência. Então, nunca se esqueçam dessas coisinhas que a gente precisa se preocupar. Mais uma vez reforçando, a gente não precisa se preocupar com tudo isso. Meu Deus, é muita coisa para se preocupar. Não, você só precisa se preocupar uma coisa por vez. Muitas vezes a gente tirou uma semana para aprender sobre isso aqui, a gente já mata. Outra semana para aprender isso aqui, a gente já mata. Outra semana para aprender isso aqui, a gente já mata. Outra semana isso aqui, matou outro processo. Ou seja, em um mês a gente já cresceu de forma absurda. Vocês estão vendo aqui que cada vez a gente vai subindo mais, a gente vai crescendo mais. Só que muitas vezes a gente faz o inverso. Muita gente faz o inverso. Primeiro obstáculo que tem, já para. E aí a pessoa, além de não crescer, ela não se desenvolve, não desenvolve o seu negócio de fotografia. E por último, para finalizar, né, vou estar aqui no topo, né, coisas que a gente precisa se preocupar para poder viver de fotografia e faturar aí bem de fotografia, é se preocupar com coisas que vai gerar valor agregado ao nosso trabalho. Por exemplo, álbuns fotográficos é um deles. Fotos reveladas, né, é outra coisa. Quadros é outra coisa. Chalkboards também é muito legal, principalmente que faz ensaios bebê, festas infantis de um aninho. Vou mostrar para vocês uma imagem do que é um chalkboard para vocês entenderem. Então, assim, quanto mais a gente agregar valor ao nosso trabalho, mais as possibilidades de a gente ganhar dinheiro com menos esforço. Eu lembro que quando eu comecei, chegou uma época da minha vida que eu cobrava assim R$250, mais ou menos, tanto para fazer evento quanto para fazer ensaio. Aí o que acontece? Para ganhar R$1.000, eu precisava atender 4 clientes, né? 4 clientes por mês, eu ganhava R$1.000, cobrando 250. No tempo, aquilo estava maravilhoso. Só que com o tempo, o nosso trabalho ele começa a ser valorizado, as pessoas começam a gostar, começam a divulgar. Eu comecei a ter muito trabalho. E eu via que eu estava tendo um gasto de energia gigantesco e ganhando muito pouco. Uma mudança que eu fiz no meu trabalho, o que eu fiz? Eu criei um pacote que era assim, ensaio, mais festa, né, a cobertura da festa, mais o álbum. E eu cobrava nesse pacote aqui, ó, 990. Eu queria cobrar R$1.000, mas para não ficar R$1.000 na cabeça, eu botei o valor de 990. Eu lembro que quando eu criei esse pacote aqui, eu fiquei no medo, eu falei, caramba, R$1.000, ninguém vai pagar R$1.000 pelo meu trabalho, sabe? Olha só aquela coisa de, é muita grana. Porque eu queria subir meu preço, né? Porque eu já estava tendo muito trabalho, eu queria cobrar um pouquinho mais. Ou seja, se você dividir R$1.000 por 3, vai ser mais ou menos 333 por trabalho, digamos assim, né? Ou seja, eu queria subir para mais ou menos 350, mas eu falei, eu vou testar, né? Eu vou fazer um pacote de R$1.000. E para minha surpresa, aí foi quando eu comecei a me preocupar com os PDF, que eu nunca me preocupava com PDF, nunca. O cliente perguntava o preço, eu mandava o preço, 250 que eu cobro, 250 que eu cobro. Quando eu comecei a organizar minha estrutura de trabalho e montar os pacotes, a primeira vez que eu mandei o PDF, a cliente fechou esse pacote aqui, ó. Gente, isso aqui abriu minha cabeça de uma forma tão impressionante que eu fiquei chocado. Eu falei assim, caramba, antigamente para eu ganhar R$1.000 eu precisava atender 4 clientes. E pessoal, se você for fazer 4 ensaios, você tem que sair de casa 4 vezes, você tem que gastar gasolina 4 vezes, você tem que perder 4 vezes mais tempo editando fotos no computador, gastar 4 vezes mais tempo para poder fazer essas entregas desse material. Quando eu fechei meu primeiro pacote de R$1.000, um cliente só, eu fiquei pensando, caramba, o mesmo ganho que eu tinha com 4 clientes, 4 trabalhos, aquele sofrimento, eu tive com um cliente só. Então, quando a gente começa a pensar assim de forma abrangente, né, de forma, pensar na fotografia como um negócio, tudo fica mais fácil. E quanto mais a gente consegue perceber produtos que a gente pode agregar no nosso trabalho, mais fica mais fácil ganhar dinheiro e vender. E não imagine assim que um cliente vai chegar e comprar tudo.
Mas, por exemplo, se você tem num pacote lá álbuns, quadros, foto revelada, Shockbird, às vezes você entrega foto na nuvem, entrega foto na caixinha personalizada, e na caixinha personalizada você cobra um valorzinho a mais, sabe? Muitas vezes um cliente vai querer a caixinha, o outro não vai querer a caixinha, vai querer o álbum. O outro não vai querer o álbum nem a caixinha, ele vai querer um quadro. O outro vai querer foto revelada. Mas o problema é quando a gente não dá essas opções para o cliente. A gente deixa o cliente só com a opção de que eu cobro 250 e mais nada, entendeu? Então, mais ou menos isso daí é o mapa do que eu queria mostrar hoje para vocês nessas aulas. Coisas que vocês precisam se preocupar. Coisas que você precisa entender. Caramba, realmente isso faz sentido. Não desanimar nesse processo. Entender que muitas vezes você vai ter que parar ali. Você está crescendo. Você vai ter que parar de crescer um pouquinho para poder aprender uma dor. Mas quando você voltar, você vai voltar muito mais forte. Vai conseguir começar a subir. Chegar aqui, por exemplo, parte de álbuns. Montagem de álbuns você vai ter que aprender a diagramar álbuns, você vai ter que escolher um serviço de sistema de escolha de fotos para trabalhar, você vai ter que, assim, você vai ter que sofrer um pouquinho, mas é um sofrimento que gera crescimento, não é um sofrimento que vai te denegrir, te diminuir, beleza? Então se você gostou do vídeo, se você curtiu essa aula aqui, dá um curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho para quando sair o próximo vídeo, você ficar sabendo e receber uma notificação. E não esquece de comentar aí, fazer algum comentário, colocar alguma dica aí para eu colocar nessas próximas aulas, porque vão ser mais ou menos uns 10 vídeos aí que eu estou programando para essa série, vai ser muito bacana. E se você deixar um comentário aqui, eu vou ver que é alguma dúvida pertinente, quem sabe a sua dúvida vai aparecer em outra aula aí, beleza? Grande abraço, até a próxima, fui!